Marco Faria me cedeu a vez dele aqui, certo? Ele ainda está aqui reunindo a pauta dele. Os senhores e minhas senhoras, a todos os web telespectadores das páginas oficiais da Câmara, aos ouvintes da rádio 87 FM, meus senhores e minhas senhoras que estão aqui hoje na galeria desta casa. Arthur nos prendeu hoje com sua visita. Eu queria começar inicialmente falando acerca de algumas proposições que nós estamos apresentando. Limpeza, solicitando inicialmente a sinalização da rua Manuel Palhano. Eu já passei por lá hoje, já vi que de fato já foram feitas algumas sinalizações naquela rua, mas precisa também, nós estamos pedindo hoje que seja colocadas placas indicativas nas proximidades do campo do centro. Ali no dia dos campeonatos, os carros estão estacionando de todo e qualquer jeito, está dificultando o direito de ir e vir das pessoas. E precisa, o poder público tem essa incumbência de normatizar os acessos, os acostamentos. Então é isso que a gente está pedindo, que seja oficiado a Secretaria de Defesa Social, Coordenadoria de Trânsito, para que seja regulamentado, organizadas as placas indicativas ali nas proximidades do campo do centro, para que seja normatizada a questão do estacionamento. Também estamos solicitando a restauração, a manutenção e restauração do coreto, aqui da Praça da Intendência. Aqui a gente sabe que quando na época da safra de manga, é tendencioso para castigar este telhado. E na última semana teve aí o projeto do MPB na Praça, dos amigos Berg, e os artistas que se reúnem uma vez por mês para celebrar, né, a MPB. E na última semana houve, na hora do evento, houve uma chuva muito forte e se percebeu alguns pontos de vazamento que precisa ser feito esse retelhamento do coreto. Então eu estou pedindo aqui ao senhor prefeito, por intermédio da Censur, esse retelhamento aqui do coreto da Praça da Intendência. Aqui é a Praça de Frente à Câmara. Mas também estou solicitando retirada de entulhos e podas das árvores da rua principal de Nova Seramirim. Também estou solicitando limpeza na rua Engenho Floresta, no bairro do Planalto. Enfim, são diversos temas que nós estamos trazendo, diversos pedidos que nós estamos fazendo. Mas, senhor presidente, eu quero começar especificamente na ordem, no uso da tribuna, fazendo um questionamento. Qual cidade deste país, qual engenheiro que tem um projeto de engenharia para suportar 200 milímetros de água em 24 horas? Me aponte, senhor presidente, quem é o município, o estado que suporta tamanha quantidade de chuva em apenas 24 horas, vereador João dos Ônibus. Então, as pessoas que sofreram com a quantidade de chuva, aqui vai os meus sentimentos. A gente sabe que, de fato, o meu lamento, a gente sabe que a chuva é um fenômeno da natureza e nós não podemos atribuir responsabilidade a quem não tem. Nós sabemos que o poder público tem sim a obrigação de planejar, de montar, de organizar, e isso o prefeito Júlio César vem fazendo. Aqui mesmo, nesta sessão de hoje, já ouvimos vereadores aqui lá da Praia de Muriú, presidente Caio, que já trouxe relatos. Imagine os senhores se aquelas obras de lá não tivessem sido feitas, como é que de fato estaria aquele distrito com a quantidade de água que caiu desse município, vereador Marcos Farias. Você deu uma parte, vereador Marconi. Você deu uma parte, vereador Marcos Farias. Vereador Marconi Barbosa, presidente Caio, vereadores, vereadoras, Vossa Excelência muito feliz nas suas colocações e no seu ponto de vista quando a Vossa Excelência diz que choveu 200 milímetros. Qual é a cidade do mundo? Vou dizer do Brasil não, que suporta 200 milímetros em uns 2, 3 dias, que não tem algum transtorno, vereador Marcílio
Júnior, Marcílio Júnior. Vereador Marconi Barbosa, eu quero começar aqui o meu aparte, primeiro, parabenizando esses 3 guerreiros lá de Muriú. Vereadora Karina, vereador Climério e vereador Arnaldo. E parabenizar o gestor que nós temos. Um gestor que não se esconde. Um gestor que bota a cara, mostra para que veio. E aí também ressaltar a gentil parceria da nossa Casa Legislativa, através do presidente Caio, quando também foi para dentro do problema. Sabe o que, a gente via aqui, vereador Marconi Barbosa, vereadores de Ceará-Mirim e população que está ouvindo no rádio? Nós vimos aqui, gestores que se escondiam, só aparecia quando o caso já estava sendo resolvido, vereador João dos Ônibus, quando se colocavam as bombas, sugavam-se as águas. Olha, a maior problemática que nós temos hoje aqui em Ceará-Mirim são as ditas lagoas de captação, que eu não chamo isso de lagoa não, são buracos de captação de água. Eu fui um defensor ferrenho para que se fizesse naquela Coab realmente uma lagoa de captação. Lá era só um buraco, fizeram um buraco e deixaram lá. Já foi a gestão do prefeito Júlio que melhorou, que organizou. As outras lagoas de captação, meu Deus, Deus nos acuda. E olha, que 200 milímetros para você suportar, Arthur, é muita água. E aí, vereador Marconi Barbosa, só tem uma pessoa que eu vi que suportou tanta água no dilúvio, foi Noé. Porque era um homem santo. Era um homem santo. Não era um homem de Deus. Só teve ele. E desafio qualquer líder político deste país e deste mundo que tenha a capacidade de segurar 200 milímetros de água em apenas 3 dias. Vereador Marconi Barbosa, Vossa Excelência está muito feliz. Mas vamos pedir a Deus que nos dê muita força, muita saúde a esse prefeito que está aí, porque eu tenho certeza, o que eu disse aqui nesta casa, no começo do ano, que até o final de 2024, o prefeito Júlio ia resolver o problema da educação no Ceará-Mirim. Vou fazer outro desafio. Até o ano de 2024, a problemática dessas lagoas de captação, o que acontece lá no Queiroz, o que acontece em frente do Bom Dia, o que acontece em Muriú, estará sendo resolvida por esse gestor que não para. E o trabalho continua. Queria agradecer a parte do vereador Marcos Farias. De fato, vereador, como eu iniciei minha fala, é muita água para pouco tempo. Se nós percebermos, veja como é que ficou Natal, o bairro de Felipe Camarão, meus amigos. Ontem à noite, ainda naquela chuva, a Prefeitura de Natal transmitindo em tempo ao vivo, a rua, trechos de um quadrado, de um quarteirão foi engolido, meus senhores e minhas senhoras. Os carros ali, carros boiando, Macaíba, as pontes com risco iminente de desabamento ante a grande quantidade de água. Parnamirim nem se fala. Então, meus amigos, isso não foi só Ceará-Mirim, não. A região metropolitana foi toda afetada pela quantidade de chuva, de água. Então, a gente sabe que, de fato, drenagem não é um assunto para os especialistas que nós temos aqui de plantão, não. Trabalho de drenagem, há uma necessidade de um levantamento de projeto, e projeto de drenagem não é como você ir no mercado comprar farinha. Não é. Você precisa planejar. E o mais importante, você precisa adquirir o recurso, minha gente. Não é uma obra barata. Não é uma obra barata. Perceba, Natal, há quantos anos está aquele assunto daquele do baldo ali e não se consegue se concluir, justamente em razão dos altos valores. Mas eu, como muito bem falou aqui, eu acredito na capacidade do gestor do prefeito Júlio. Acredito que até 2024 este assunto estará resolvido. Mas enquanto 2024 não chega, presidente Caio, nós vamos deixar as águas invadir a casa do povo? Não. Nós vamos deixar a água subir ao telhado da casa das pessoas? Para isso a Constituição Federal deixou o instrumento legal de se resolver.
o decreto de emergência. Estão fazendo uma confusão, vereador Marcelo Júnior, com o decreto de emergência, com calamidade. A Prefeitura de Ceramirim decretou estado de emergência. É um instituto legal, está lá na Constituição Federal, como muito bem falou aqui o vereador João. O nome já diz, é emergência. Quem tem como adivinhar que vai cair 200 milímetros de chuva em 24 horas? Mas o poder público precisa e deve executar e fazer o seu papel, que é o quê? Procurar resolver o problema. E aí é onde fica o assunto. 11 horas da noite, 12 horas da noite, estava lá o prefeito Júlio com sua equipe técnica, os seus secretários, procurando resolver, procurando ajudar, procurando trabalhar. E neste momento aqui, inclusive, nós tomamos conhecimento de uma reunião que está acontecendo nesse instante entre a Coordenadoria Civil e a Secretaria de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Agricultura, Habitação, Defesa Social. Na pauta, ações para diminuir o impacto dos danos causados pela recente chuva. Olha, meus senhores, é o que eu estou acabando de dizer aqui. O poder público não tem que se esconder, não. O poder público tem que fazer seu papel. E está aí o secretariado do prefeito Júlio César reunido para procurar soluções. Foi decretado o estado de emergência, mas há necessidade de se cumprir o rito. Há a necessidade de se cumprir o rito. Estão procurando algumas pessoas que são expertas em direito aqui, procurando, não sabe sequer diferenciar os conceitos. A diferença entre estado de calamidade e estado de emergência. E o nosso município está em estado de emergência. De forma acertada, o prefeito Júlio fez. Você imagine quanto tempo se leva para fazer um processo de licitação para você adquirir qualquer produto ou serviço. Por mais ágil que seja, ele não leva menos de que 8 meses. Aí você vai esperar 8 meses para resolver o problema de quem está com a água entrando na sua casa. Você tem como controlar as águas do céu? Não tem como, mas o poder público tem que fazer a sua parte. E é isso que o poder está fazendo. O prefeito, nem Noé, como disse Marco Farias. O poder público tem que fazer a sua parte. E através do instrumento legal, que é o estado de emergência, foi declarado e os trâmites legais são encaminhados. Porque é através do decreto de emergência, aí sim, que você pode capitalizar recursos para trazer uma forma mais ágil, mais rápido, que a gente sabe que qualquer município sozinho não tem condições financeiras de suportar uma obra deste tamanho, como é a questão da drenagem da Praia de Muriú. Como é a drenagem daqui de Ceramirim, de vários pontos. Então, o município de Ceramirim sozinho não tem como fazer isso. Há a necessidade do poder público nos 3 entes, tanto estadual e federal. E o instrumento legal que tem para fazer isso, e de forma imediata e rápida, presidente Caio, é justamente o estado de emergência. Você decreta o estado de emergência e notifica a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento, informando o que está acontecendo e mais, o que está na iminência de acontecer. Essa é a diferença. A calamidade pública é o fato grave e imediato. O estado de emergência é o fato que aconteceu ou que está na iminência de acontecer. Quem é que tem como prever a quantidade de chuva que o nosso município vai receber? Então, para isso, você precisa resolver o problema, se antecipar, como muito bem foi falado aqui. O inverno está apenas começando, mas, graças a Deus, é um inverno de muita chuva. Mas a gente sabe que também com o inverno vem os contratempos. Então, o poder público tem que fazer o seu papel, tem que fazer a sua parte. E o prefeito Júlio César, no que compete de imediato, lembre mais, meus senhores e minhas senhoras que estão em casa. O prefeito Júlio só está prefeito há 2 anos. São 2 anos, mas são 2 anos de muita intensidade, são 2 anos de muito trabalho. Então, não duvidem e nem achem que o prefeito Júlio César vai se furtar de resolver esse problema do nosso município, que é a questão da drenagem. Como muito bem foi falado aqui, desde que do primeiro dia que o prefeito Júlio César assumiu esse mandato, ainda no mandato suplementar, o prefeito Júlio já tratava dessa questão da drenagem. E de fato já se percebe que o orçamento não é um valor pequeno. Há a necessidade
da ajuda dos entes paliativos. Então é isso que o prefeito Júlio vem fazendo. Meus senhores e minhas senhoras, todo mundo, só para concluir, senhor presidente, todo mundo viu a quantidade de chuva, inclusive árvores caindo. Ninguém nunca viu isso aqui em Serra Menina nesses últimos 20 anos. É muita coisa. Então, em relação à questão do decreto de emergência, espero ter esclarecido, espero que as pessoas tenham de fato em casa compreendido qual é a importância da decretação do estado de emergência. É aquilo que está na iminência de acontecer um dano grave e irreparável. Então, o poder público faz isso para que as ações e os serviços aconteçam de forma mais ágil. Repito, até porque a gente sabe que para fazer um procedimento de licitação como determina a lei, não leva menos de que 8 meses. E outra coisa, isso não é coisa do outro mundo não, está lá na lei, está lá na Constituição Federal. Então, meus senhores, eu estou satisfeito, presidente, na tarde de hoje.